Evangelho de João, capítulo 3. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Versículo 3, princípio eterno. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Versículos 5 e 6, princípio eterno, seguimos de uma ordem. Não te maravilhes de que eu tenha te dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Segue outro princípio. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: Como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Em verdade te digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como creres se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Versículo 13, princípio eterno, seguido de uma promessa. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Seguimos de outro princípio. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Seguimos de outra promessa. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Então, aqui, ó, princípio, promessa. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Princípio eterno, versículo 21. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. E muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e disse-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Princípio eterno, versículo 27. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Versículo 30 é um versículo que eu amo muito. E é um princípio eterno. Importa que ele cresça e eu diminua. Seguimos. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Versículo 33, princípio. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas.
35, outro princípio. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Terminamos o capítulo 3 com uma promessa. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus.